Boa noite. Olá, boa noite. Vamos chegando aí, esperar o pessoal entrar. Desculpem o atraso, pessoal, tive um problema aqui na internet. Boa noite, vamos lá. Só Guilherme e Alex por enquanto, né? Só mais um momento aí, enquanto o pessoal chega, a gente começa. Tá bom. Boa noite. Olá, Boa boa noite. noite. Tudo bom, Pamela? Tudo bem? Marcelo, tudo bem? Deixa eu só chegar mais um pouco aí de pessoas, aí a gente começa, tá? Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom, Argenis? Pronto, acho que já tem gente suficiente. Pessoal, boa noite. Já estou gravando a reunião, tá tudo certo. Desculpem aí o pequeno atraso, um problemazinho aqui na internet, tá? Vamos lá então. Pessoal, revisando um pouco aquilo que nós tínhamos falado no último encontro da gente, cada material ele sofre deformações devido à aplicação de cargas, beleza? Todo material, seja o nosso corpo humano é composto por materiais, né, biológico, mas é composto por materiais. E sempre que a gente tem algum tipo de aplicação de carga, existe uma deformação associada. Cada material deforma de um jeito diferente, tá? Então existem materiais que deformam mais, deformam menos, materiais que têm uma região plástica maior, região elástica maior ou menor, tá certo? Então depende muito das características de cada material. E é por isso que nós, que trabalhamos com especificações, né, precisamos entender desses materiais, beleza? Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre algumas daquelas tensões que eu comecei a conversar com vocês, né? O entendimento da ação de cada tensão em uma seção transversal, ele deve ser muito bem entendido. Então, pessoal, o ventilador está dando muita zoada aí no microfone ou não? Está interferindo muito? Muito bom. Só um pouquinho. Vou afastar aqui um pouco, só um momento. Pronto, vamos lá.
Então, nós temos que ter o entendimento de como o material se comporta, né? E esse entendimento tem que ser realmente bem fácil para vocês. Cada esforço que nós conversamos na última aula exerce um tipo de deformação no material. Então, por exemplo, nós fizemos pequenas associações a respeito do comportamento do material em cada seção transversal. Então, eu tenho duas seções transversais do material que estão lançando algum tipo de carregamento, né, de um para o outro, para que eles consigam resistir a um determinado esforço, correto? Então, eu tenho aqui, ó, relações entre essas seções transversais, dependendo de cada esforço. Vamos relembrar. Esse tipo de esforço, quando existe uma aproximação ou um afastamento das seções transversais de forma constante, né? Ou seja, tanto na parte de cima do material quanto na parte de baixo, elas estão ou se aproximando ou se afastando ao mesmo tempo. Esse tipo de esforço, ó, de compressão, quando as duas seções transversais estão indo de encontro uma à outra, né? Ou seja, existindo um esmagamento, ou um afastamento. Quando a gente fala de afastamento, eu tenho uma tração, tá certo? Então, é esse esforço aqui, ó, de estar comprimindo algo ou um esforço de estar tracionando algo, tá bom? Então, compressão e tração. Esse esforço aqui, ele é chamado de esforço normal ou esforço axial, tudo bem? Se tiver alguma dificuldade em algum momento aqui, fala. Outro esforço que é bem conhecido, né, é o esforço cortante, que é quando uma seção transversal desliza sobre a outra, seja neste sentido ou nesse sentido, tá? O sentido, na verdade, não importa nesse momento. Outra questão, outro tipo de esforço, né, depois do cortante, é o esforço de torção. O de torção é tranquilo, né? Quando as seções transversais, elas tendem a girar num eixo longitudinal, certo? Ou seja, elas giram uma em torno da outra. É uma torção. Eu estou torcendo o material. E por último, não menos agressivo, né? Na verdade é o esforço mais agressivo que existe, eu tenho a flexão. Como é que funciona a flexão? Na mesma seção transversal, ou seja, na interação da mesma seção transversal, existem dois esforços. Compressão, né? Ou seja, eu tenho um esmagamento em uma parte da seção transversal e eu tenho tração em outra parte da seção transversal, beleza? Então eu tenho esse esforço aqui, ó. Ao mesmo tempo, comprime em cima, traciona embaixo, ou o contrário, comprime embaixo e traciona em cima, tá certo? Isso daqui ocorre em que situação? Tá aqui, ó. Tá? Vamos ver os esforços. Como é que é o esforço torsor nesse material? Tá aqui, ó. Quando eu tento torcer ele está sofrendo uma torção, certo? As seções transversais, as duas seções transversais que existem aqui, ó, nesse material, né? Essas duas estão sofrendo uma torção, beleza? Flexão tá aqui, ó. Ela está sofrendo uma flexão nesse caso aqui, ou no outro sentido. Então eu tenho, nesse caso aqui, por exemplo, tá? Embaixo, a tendência é de as seções transversais se afastarem, certo? Ó, elas tendem a se afastar. É tanto que, se eu forçar muito aqui, o que vai acontecer? Vai rasgar de baixo para cima, correto? Então, existe um esforço de tração embaixo, ou seja, as seções transversais estão tentando se afastar, e em cima, aqui em cima, ó, a tendência é de existir um esmagamento, um enrugamento, tá? Porque as seções estão se aproximando. Então, aqui em cima existe uma compressão. Então, compressão em cima e tração embaixo, na mesma seção transversal, significa que é um esforço de flexão, beleza? Se houver um posicionamento contrário, né, ou seja, compressão embaixo e tração em cima, aí é um esforço que a gente chama de momento negativo, tá bom? Onde é que isso ocorre? No balanço, por exemplo. Vamos dizer que aqui eu tenho um pilar e isso aqui é uma varanda, e a viga está suportando essa varanda. O peso não está aqui? Então a tendência dessa viga deformar é como? Tracionando em cima e comprimindo embaixo.
Já uma viga biapoiada, tá aqui, ó, biapoiada, dois pilares, um pilar, outro pilar. E a carga está no meio. Então aqui eu tenho um momento positivo, né? Ou seja, um momento em que em cima é compressão, embaixo é tração, beleza? Bom. Aí, sabendo agora essa interação, né, de como funciona cada tipo de esforço, nós vamos entender características de cada material que podem ser usadas para combater esses esforços. Então, por exemplo, se eu tenho que combater um esforço de flexão, eu tenho que associar imediatamente que esse material que vai sofrer flexão, ele está submetido ao quê? Na seção transversal existe tração e compressão, correto? Então, eu vou usar um material para compor essa viga. É um material que não resiste à tração? Digam não. Não posso. Porque se eu fizer isso, eu vou estar intuitamente, né, ó, tendo aqui na parte de baixo uma tração e eu vou colocar um material que não resiste bem à tração, como por exemplo o concreto simples. Não posso. Então, entendendo como as deformações ocorrem e como os materiais se comportam, quais são as características positivas e negativas do material, você consegue entender suas limitações e tomar as providências necessárias para que a edificação seja construída com segurança, tá? Inicialmente, nós vamos falar sobre o primeiro esforço, que é o axial. Esforço axial é quando eu pego aqui, por exemplo, essa viga e tento comprimir ela, né? Não deixando ela flambar. Ela vai sempre flambar aqui, né? Porque ela é muito esbelta. Mas imagine que você pega uma borracha e tenta esmagar ela. Ela vai ficando gordinha, né? Ela vai ficando meio embuchada. Então, esse é um esforço de compressão. Já ao contrário, quando eu dou um esforço de tração, ou seja, quando eu tento afastar as seções transversais, o que acontece? Existe ali aquele comportamento parecido com um alfinim, né? Que a gente fez essa associação na última aula. Parece um alfinim, beleza? Então, hoje nós vamos estudar esse esforço que é usado em muitas arquiteturas e a gente vai ver ao longo da aula, beleza? Se vocês tiverem dúvida, por favor, liguem aí o áudio, porque eu vou, por um momento, sair aqui do chat, beleza? Olhem aí, por favor, se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Só um momento. Vou clicar aqui. Olha aí, pessoal. Estão vendo minha tela? Aqui não. Ainda não? Peraí. Aqui também dá para ver, não. Não. Nada. Vou tentar de novo aqui, Nada. peraí. Vou tentar novamente aqui. Pronto. Olha, agora deve estar aparecendo aí. Ainda não. Nada ainda? Agora sim. Apareceu. Beleza, então. Vamos lá. Então, pessoal, aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre tração e compressão e os materiais associados. Provavelmente vocês já têm esse conceito sobre tração e compressão lá de análise. Se não tiverem, já vão falando, né? Ao passo que eu for falando, vocês vão perguntando para a gente fazer as considerações necessárias para o bom entendimento, tá? Então vamos lá. Tensões axiais ou tensões normais, né? Tem esses dois nomes aí. São aquelas tensões resultantes de aplicação de forças de compressão ou tração, tá certo? Ou eu comprimo a peça, esmagando as seções transversais, ou afasto as seções transversais, causando um estreitamento da seção, no caso, o afastamento das duas, né? Então, olha só, tensões
por definição, são tensões atuantes na direção perpendicular ao plano das seções transversais de um determinado corpo. Ou seja, se isso daqui é uma viga, né? A seção transversal é o quê? É isso aqui, ó. É o corte dela, tá certo? Então, perpendicular ao plano significa, isso aqui é o plano, perpendicular seria um eixo alinhado aqui, ó, tá? Então, se eu aplicar uma carga alinhada com esse eixo dela, né, o eixo que a gente chama também na engenharia de longitudinal, se eu estiver aplicando a compressão ou uma tração ao longo desse eixo, eu vou estar ocasionando aí uma tração, uma compressão, tá bom? Atuando de forma a afastar, tração, ou esmagar, compressão, as seções transversais. Esmagamento é compressão, afastamento é tração, beleza? Por isso que eu disse a vocês, tem aluno que, quando vai fazer a associação do jeito que os materiais se comportam, fica lá na hora da prova, fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim, para entender qual é o comportamento e qual a correlação no esforço, tá? Quais são as consequências das aplicações dessas duas cargas? Tração, que no caso é o alongamento e redução da seção transversal, ou seja, é igual ao alfinim, né, que eu fiz aqui uma ponderação com vocês, o alfinim é igual ao alfinim, tá? E a compressão é a flambagem, né? A flambagem, que é isso daqui, ó. Depois nós vamos falar um pouco sobre flambagem. Flambagem é quando eu aplico uma determinada carga de compressão e, devido a essa carga, o elemento ele sofre uma flexão no meio do elemento devido a uma carga de compressão. Então, ó, a flexão em um material, ela pode surgir não apenas pela aplicação de uma carga na viga que vai fazer ela sofrer compressão e tração na mesma seção, tá? Pode existir também um tipo de flexão quando eu tento esmagar, ou seja, comprimir a peça. Então, ela não é esbelta aqui nesse sentido, então ela vai, ó, flambar, seja para cima ou para baixo, tá? E é por isso que os pilares, tá? Quando eu comprimo os pilares, eles podem tender a ter um tipo de flexão lateral, principalmente na menor inércia, tá? Então, vocês veem que ela não deforma nesse sentido, né? Ó, ela só deforma nesse sentido, correto? Porque aqui eu tenho uma inércia menor. Ela é mais fina nesse sentido do que nesse, tá? Então, por consequência da aplicação de uma compressão, o material pode sofrer uma flambagem e, consequentemente, a flambagem ela é um tipo de flexão. Por isso que os pilares têm aço de forma distribuída quase que espelhadamente, né? O que tem de um lado do pilar tem do outro também, porque é impossível eu conseguir predeterminar para que lado esse pilar vai flambar, a não ser que ele seja um pilar de canto, né? Que a viga vai estar aqui em cima, a viga vai estar aqui em cima e ela vai tender a girar nesse sentido devido à deformação e aí ela leva o pilar junto, né? Aí você já sabe que ele vai tender a torcer para cá, tá bom? A gente vai vendo isso aos poucos. Então, a consequência da aplicação da tração é o alongamento e redução da seção transversal, que é basicamente o que a gente viu no ensaio de tração, e a compressão é a flambagem, né? E que origina tensões compostas. E o que são, pessoal, as tensões simples e compostas? Vocês viram lá na disciplina de análise alguma coisa relacionada a tensões simples e compostas ou não? Não, eu acredito que Não, eu não. Pronto, olha só. Deixa eu então conversar um negócio com vocês. Essa parte de tensões compostas e simples, ela é muito importante na engenharia, tá? Muito importante mesmo. Por quê? Quando você fala em tensões compostas, significa que numa mesma seção transversal existem mais de um esforço, tudo bem? Então, por exemplo, se eu tenho uma viga que está suportando um esforço desse tipo aqui, ó, nessa ordem aqui, que esforço é esse? As seções transversais estão tentando ser separadas igualitariamente. Que tipo de esforço é esse? Vamos lá. Tração. Tração, isso mesmo. Então, o esforço de tração, ele é um esforço considerado simples. Por quê? Porque enquanto eu estou sofrendo uma tração,
é muito difícil eu estar sofrendo uma compressão ao mesmo tempo. Por quê? Aqui, ó. Imagina que você pega um cabo de aço. Tá aqui, cabo de aço. Quando eu aplico uma tração nele, ó, existe a possibilidade desse cabo de aço, aqui nesse trecho do meio, existe a possibilidade dele flambar, igual quando eu aplico uma compressão nisso aqui, ó. Existe essa possibilidade? Um cabo de aço sendo tracionado? Não. Não, existe não. De jeito nenhum. Aqui, ó, quando eu tento tracionar ele, isso aqui não se mexe não, nem na inércia menor ele não flamba. Agora, se eu tentar comprimir, existe aí uma flambagem, né? O material ele vai tender a sair do seu eixo, tá bom? A definição maior é essa. Ele vai tender a sair do seu eixo. E para evitar isso, você precisa que o próprio material resista a isso. Evite que essa flambagem ocorra, tá bom? Em peças estruturais. Então, pessoal, esse esforço aqui, ó, de tração, onde as seções transversais se afastam, não permite o surgimento de outras tensões que são, vamos dizer assim, secundárias devido à aplicação daquela carga. Então, a tração ela é considerado o esforço mais eficiente que existe, tá? na engenharia. Então, uma tração ela é considerada um esforço simples, tá? E Paulo, o que é que diferencia um esforço simples de um esforço composto? Eu já entendi que o esforço simples é quando eu tenho a menor quantidade de interação possível, de esforço possível. Então, se eu tiver somente tração, é um esforço simples. Se eu tiver apenas compressão, que já é um pouco mais difícil, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas existir apenas compressão, que é uma coisa bem mais difícil, já é considerado um esforço de compressão, apenas de compressão, é um esforço simples. Porém, quando eu tento aplicar somente compressão, surge um outro esforço aqui. Qual é o esforço que está surgindo nessa viga aqui, devido a uma compressão que eu estou tentando aplicar? Ó, estou tentando aplicar uma compressão. E surgiu que esforço nessa viga? É tipo esmagar? Eu estou tentando esmagar. Exatamente, Argente. Eu estou tentando esmagar as seções, beleza? Só que devido à natureza desse esforço, existe uma tendência a deformações secundárias, ou seja, esforços secundários. Então, quando eu aplico uma força de compressão, o surgimento da flambagem vai fazer com que uma parte aqui dessa viga, ó, ela esteja sofrendo que tipo de esforço? A gente viu, né? Ó, ela não está fazendo isso? Então, ela está tentando tracionar em cima e comprimir embaixo, correto? Então, eu já tenho aqui, ó, devido a uma compressão, o surgimento de um esforço de flexão. Flambagem é um esforço de flexão, tudo bem? E aí eu já tenho o surgimento de tensões compostas. Beleza, Paulo. Você está tentando diferenciar o que é uma tensão simples e uma tensão composta. Mas e isso muda em quê? Nas considerações de projeto, né? No projeto de arquitetura. Muda o seguinte, pessoal, quando um material ele está submetido apenas a esforços simples, ele é mais esbelto, ou seja, ele é mais fino e mais eficiente, tudo bem? Quando ele está submetido a esforços que podem trazer o surgimento de um esforço de flexão, ou seja, de tensões compostas, aí esse material já precisa ter uma robustez maior, ou seja, ele precisa ser mais grosso, entre aspas, falando de uma forma bem grosseira, ele precisa ser mais grosso para resistir aos esforços, ou consumir mais material para resistir aos esforços, tudo bem? Então, nesse aspecto aí, tentem lembrar agora, tá? Comecem a fazer aquela associação de pegar o conhecimento que a gente está tentando transmitir aqui com as volumetrias que existem no mundo afora. Quais são os materiais que mais são finos, assim, que você faz aquela associação de que aquele material é muito esbelto, é muito fino para a carga que ele suporta? Cabo de aço, por exemplo. Vocês com certeza têm em mente aí, quando eu falo cabo de aço, alguma arquitetura que usa o princípio de um cabo de aço, tá? E que ela é bem esbelta, passa uma leveza muito grande, não é isso? Quando você usa cabos na arquitetura, né, para compor alguma volumetria, uma composição ali de uma fachada, alguma coisa assim. Quando você usa cabos
eles não são materiais que trazem uma leveza para a arquitetura? Já se perguntaram por quê? É sim. Pois é. Já se perguntaram por quê? Porque eles funcionam única e exclusivamente a tração, tá? Em um cabo de aço ou de fibra vegetal, né? Só que dá para fazer cabo de fibra vegetal, Paulo? Dá sim, pessoal. Só que existem alguns cuidados que você tem que tomar, porque é um material não industrializado, que pode apodrecer com o tempo, então você tem que ter cuidado, tá bom? Muitos alunos me perguntam sobre construções de bambu e cipó. Então eu só falo isso, olha, é possível, porém você tem que ter muito cuidado, tem que conhecer muito bem as particularidades desses materiais, né? Porque é um tipo de fibra vegetal que está suscetível aí a pragas, se não for protegida, ressecamento e etc, né? Então, o cabo de aço, ele é um material que geralmente ele está tracionado, sempre, geralmente não, sempre, né? Sempre está tracionado, e a tração é um esforço simples. Esforço simples é mais eficiente. Por isso, o cabo de aço é tão esbelto, né? Ao ponto de 1 centímetro quadrado, que é, vamos dizer assim, mais ou menos a grossura de um dedo, né? Suportar aí nas ligas mais simples de cabo de aço, suporta 1,2 toneladas. Então imagina, um dedo aqui, ó, a largura de um dedo, suportar um peso de 1,2 toneladas mais ou menos, 1,250, né? Que é o aço ASTM-36, por exemplo. Essa é a resistência dele. Em 1 centímetro quadrado, 1.200, 1.250 quilos por centímetro quadrado. Então, é uma resistência grande. Imagina aí um carro sendo segurado por um cabinho de aço de 1 centímetro quadrado. É muito eficiente, né? Já em tensões compostas, aí tem outras considerações que vão tornar elementos submetidos a tensões compostas mais robustos, tá? Exemplo. Pô, como é que eu posso tentar evitar que esse material aqui flambe quando eu aplico uma carga nele? Engrossar esse material. Vocês concordam? Porque, por exemplo, se esse material, nessa largura aqui, ó, pequenininha, ele tivesse a mesma distância desse aqui, ó, né? Aqui tem umas 3 vezes essa largura aqui. E você percebe que, ó, sempre que eu aplico uma carga, ele não está flambando nesse sentido, ó, no sentido da maior inércia, né? Aqui eu tenho duas inércias. Eu tenho a inércia nesse sentido, tá? Essa inércia maior, e eu tenho a inércia dessa daqui menor, tá bom? Então é mais ou menos isso, ó. Se vocês olharem, é a mesma peça. Ela em pé, ó, com a inércia maior, ela tem até uma certa contraflecha aqui, porque ela ficou muito tempo parada ali, mas ela resiste muito bem ao esforço, né, ó. Vou botar assim, porque se for do outro jeito. Agora, se eu deitar ela, o próprio peso dela já faz ela deformar. O próprio peso, ó, faz ela deformar. O vão não mudou, é o mesmo vão. O que foi que mudou? Por que que assim ela fica, inclusive com a contraflecha, e assim ela fica toda deformada? Inércia, tá? Isso daqui, ó, deitado, ele tem um tipo de deformação, porque tem menos material no sentido da aplicação da força, e assim ele tem uma outra deformação, né? Assim ele já é bem mais íntegro. Por isso que vigas não são deitadas, vigas são em pé. Então, para que eu torne esse material um pouco mais resistente a essas flexões, o que é que eu vou ter que fazer? Engrossar essa largura aqui, vocês concordam? Então, quando eu tenho o surgimento de tensões compostas, como por exemplo aqui numa compressão, há o surgimento da flambagem, eu preciso consumir mais material. E aí, por isso, eu não posso dizer que tensões compostas conseguem remeter a estruturas esbeltas, porque elas consomem mais material para resistir aos esforços secundários, tá bom? Então, essa aí é mais ou menos a lógica da diferenciação de tensões simples e compostas. Então, feito o primeiro entendimento, vamos aqui para as definições. O que é uma tensão simples?
Tensão simples, o corpo está submetido apenas a um tipo de tensão. Então, as moléculas estão suportando apenas um tipo de tensão. Se só está resistindo a um tipo de tensão, então ela consegue fazer aquela resistência de forma eficiente, tá certo? Então, ó, apenas compressão, apenas tração ou apenas torção, tá? São esforços simples. Ah, Paulo, mas você não disse que a compressão ela se encaixa mais na tensão composta? Não. A compressão por si só é uma tensão simples. O problema é quando você aplica uma compressão, surgem outras tensões, como, por exemplo, a flexão devido à flambagem. Por isso, a compressão ela traz as outras tensões que são compostas, tá bom? Mas a compressão em si, ela é uma tensão simples. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso, tá? E a composta, o corpo está submetido a mais de um tipo de tensão simultaneamente. Então, exemplo, uma flexão, que por definição, a flexão é o quê? É uma compressão mais uma tração. Tá certo? Tá dando para entender aí essa parte até agora? Tranquilo? Imagino que se vocês não estão fazendo perguntas é porque tá tudo de boa, né? Beleza. Bom, simples e compostas. Aí vamos lá. Ó. Se eu tenho uma aplicação de tensão simples, o material ele vai conseguir resistir, né? As moléculas do material vão trabalhar única e exclusivamente de um jeito. Então, se eu tenho certeza que o material vai trabalhar apenas a compressão, significa que todas as moléculas desse material vão estar sujeitas a um tipo de interação, a um único tipo de interação entre uma molécula e outra. Então, exemplo, compressão. Vamos fazer aquela nossa associação sobre uma sala de aula cheia de pessoas. As pessoas são as moléculas, tá? Se essa sala de aula, por algum motivo, vai remeter àquela cena clássica de Star Wars em que os heróis estão dentro de um compactador de lixo e a sala começa a espremer, certo? A sala começa a diminuir o seu tamanho em um dos eixos, tá? O que vai acontecer com as pessoas? Elas vão se espremer, correto? Elas vão ser comprimidas uma sobre as outras. Então, eu preciso estar de mãos dadas com aquela pessoa, com a pessoa que está do meu lado, para que a gente se mantenha unido? Não. A própria configuração do carregamento já faz essa função, não é isso? Eu fico unido sem precisar estar de mão dada. Agora, se ocorre o oposto, tá? Vamos dizer que as paredes elas vão se afastando cada vez mais. Por consideração de material, para que as moléculas continuem unidas, né? Ou seja, que as pessoas continuem unidas, aí a interação já tem que ser diferente. Eu tenho que dar as mãos, minhas mãos, com as outras pessoas, senão nós vamos nos afastar, correto? Ao invés de distribuir aquelas pessoas, ficar bem distribuído na área que está sendo disposta, eu vou me separar, pode ficar um vazio aqui, um vazio acolá. Isso no material significa ruptura. Então, a interação entre as moléculas, ou seja, entre as pessoas, para se manterem íntegras, né, ou seja, unidas, tem que ser agora diferente. Não basta apenas eu estar do lado. Eu tenho que pegar na mão da pessoa que está do meu lado para que a gente distribua as pessoas na sala igualmente, para que a gente tenha coesão. Então, fazendo essa analogia, na compressão, as moléculas do material resistem de uma forma, elas têm um comportamento específico. Já na tração, né, as moléculas do material elas têm que ter uma coesão muito maior, porque elas não podem se separar tão fácil, tá certo? Então vejam que, dependendo do tipo de tensão, a interação das moléculas vai mudar. E, consequentemente, quando eu falo que a interação das moléculas é diferente, significa dizer que o material se comporta de forma diferente. Tá bom? É por isso que o concreto simples, que não tem armação, né, o concreto simples mesmo, só argamassa, a brita e a areia. Aquele material ali,
ele não resiste muito bem à tração, certo? Até em efeito de cálculo é desconsiderado o efeito de tração. Tudo bem? Então, eu preciso da armação nesse concreto para que ele consiga resistir a um esforço de flexão, tá? Porque se não tiver o aço dentro do concreto, ela não vai resistir a um vão. Tipo uma viga que você coloca para suportar uma laje, não vai suportar. Por quê? Porque o concreto simples ele não tem capacidade de resistir a esforços de tração de uma forma adequada, tá? Ele é quase desconsiderado para efeito de cálculo, beleza? E na tração, eu tenho materiais que são muito bons para tração. Por exemplo, o aço, né? Ou seja, as cordoalhas de aço. Elas são muito boas para compressão, mas cordoalhas de aço não aguentam um esforço de compressão, é só tração. Então, por isso, cabo de aço, o jeito dele trabalhar não é assim, ó, enrugado, porque ele não resiste, ó, a esse esforço de compressão, de aproximação de forças. Ele resiste a esse, ó, tá? Um esforço de tração, ele resiste muito bem, tá? Torção. Torção também é um esforço simples, tá, gente? E aí muitos alunos me perguntavam, Paulo, como é que a torção existe em um determinado material, né? Em uma viga, por exemplo. Como é que a torção ela surge? Eu não consigo entender. Tá aí, gente. Alguns de vocês provavelmente têm na mente que nenhuma viga ela tem que se apoiar num pilar, né? Obrigatoriamente. Mas não. Em algumas considerações, em alguns projetos, você pode sim fazer uma viga estar apoiada, tipo essa viga aqui, ela está apoiada em outra viga que está passando ali, por uma necessidade arquitetônica, tá? Aí, quando essa viga aqui, ó, essa viga que está se apoiando, ela não vai tentar deformar? Pessoal, quando as vigas tendem a deformar, pode olhar aí nessa imagem, ó. Ela vai tentar meio que girar um pouquinho aqui, ó. Por quê? Porque quando ela faz isso, ó, ela gira um pouquinho nos apoios, tá certo? O nome disso é o RAD, né? RAD de radianos e tudo mais. É o RAD da ponta, o ângulo de deformação dos apoios, tá? Quando ele tende a fazer isso, ele não está engastado nessa viga de cá. Então, quando ele tende a fazer isso, ó, existe um giro aqui, ó, um giro, certo? Nessa tendência de giro, o que vai acontecer? Essa viga que está aqui nessa lateral, ela tende a girar junto. Só que os apoios dessa viga, né, na frente e atrás, eles continuam parados. Então, a tendência de giro dessa viga faz com que a viga que ela está se apoiando tem uma torção, né? Ou seja, ela tende a fazer esse tipo de esforço, né, numa ponta, e depois do outro lado da viga, ela tende a ir para o outro lado, certo? Então é uma torção pontual. É uma torção que ocorre devido à aplicação da força dessa outra viga, da deformação dessa outra viga, tá bom? Então essas aqui, pessoal, compressão, tração e torção, são esforços considerados simples. Paulo, o cortante também não é considerado um esforço simples, não? Pessoal, até que você poderia considerar ele um esforço simples, mas o problema é que ele sempre, para que exista o cortante numa estrutura, é lógico que existe uma flexão, tá entendendo? É muito difícil você ter um esforço cortante sem uma flexão associada em uma estrutura real, né? De uma forma fictícia, eu poderia simplesmente pegar aqui essa viga e tender causar um esforço aqui de rasgar, né? Fazer assim, ó, de rasgar ela, de fazer uma seção transversal se deslocar da outra, né? Nesse sentido. Mas isso aqui na prática mesmo, nas estruturas, é quase impossível, tá? É uma configuração, já tentei imaginar como poderia acontecer, mas eu não consigo essa configuração não, tá? É um caso bem específico, então a gente até desconsidera. Então vamos dizer que tensões simples seriam compressão, tração e torção, tá bom? Então olha só. Só complementando no caso. Tensões, se essas aqui são as tensões simples, quem são as tensões compostas? Flexão,
e o cortante, tá? É considerado porque as duas andam juntas, beleza? Vamos lá. Elementos estruturais. Pessoal, os cabos, vocês entendem que os cabos, eles funcionam de forma... Uma vez eu quebrei um cabo do meu computador dando uma aula dessa. Mas vamos lá. Um cabo, ó, ele nem aguenta o próprio peso em pé. Tá vendo? Ó, que ele deforma. Agora, se você tracionar ele, ele vai ter uma resistência muito eficiente. Por quê? A seção transversal é bem pequenininha e ele resiste muita carga, tá certo? Então isso é eficiência. Gastar menos material para obter um determinado resultado, um mesmo resultado, certo? Então, vocês veem que o cabo ele não resiste nem sequer ao peso próprio dele. E essa é uma das características do cabo. Ele não consegue resistir a esforços que estão ao longo da sua seção transversal, exceto a tração, beleza? Então, qual a definição de cabos? Essa aqui é a definição que está no nosso livro, tá? É uma barra cujo comprimento é predominante sobre a seção transversal, né? Fazendo-o flexível. Quem disse isso foi o Yopanan Botelho, que é o nosso autor, tá? Então, o que ele fala sobre os cabos? Ele é bem resistente, mas a configuração dele é de o comprimento muito grande com relação à seção transversal. E por isso ele acaba tendo uma facilidade, vamos dizer assim, de esforços de tração e não de flexão ou de compressão, beleza? Não apresenta resistência à compressão, nem mesmo o seu peso próprio. Ele tem boa resistência à tração. Então, veja, aqui é uma característica do material, tá, gente? Então, eu não posso querer fazer um cabo, né, utilizando um material que não resiste muito bem a essa configuração de tração. Então, nós acabamos de falar, o material que não resiste à tração é o concreto simples. Lembrem-se, quando eu falar concreto simples, é uma coisa. Quando eu falar concreto armado, é outro material completamente diferente, tá? Então, o concreto simples, ele não resiste à tração. Eu vou tentar fazer um cabo de concreto simples? É óbvio que não, né? Então, você tem que adequar cada material para o uso correto, tá? Então, olha só. Aqui eu gosto muito dessa imagem para vocês verem que uma ponte feita de cabos, né? Ela se acaba todinha, mas os cabos ainda estão lá. E esses cabos são bem esbeltos, vocês concordam? Quem está suportando esse vão todinho aí, com esse monte de gente, esse monte de madeira quebrada e tudo mais, é esse cabozinho aqui, ó. No caso aqui, aparentemente, é só um que restou, né? O outro parece que já rompeu, mas, ó, é só esse cabo aqui que vence esse vão. Então, você vê, ele está tracionado, tá? Tracionado. Essa tração, ela está ocorrendo devido ao próprio peso da estrutura e também à aplicação das cargas aí, que são as pessoas, né? Então, você tem que entender que o cabo de aço, ele tem que ser de um material que resista às configurações que ele vai ser usado, ou seja, tração, tá bom? Tá aqui um outro exemplo de cabo. Eu tenho dois pontos de apoio, ele está interligando os dois pontos, e a aplicação da carga, ela é orientada para jogar a carga nos cabos. Então, olha só, a pessoa pisa aqui nessa plataforma, o peso dessa plataforma vai ser transmitido a partir desses tirantes, ó, para cima, e aí esses dois cabos, esse e esse, é quem estão resistindo ao esforço de toda a ponte. Professor, aqueles cabos que sustentam aquelas pontes tipo estaiada, é também nesse sentido aí, que são pontes gigantes? Sim. Aí, olha só, a partir de agora, uma coisa que eu quero desenvolver em vocês é vocês tentarem entender o caminho que a força faz. Vocês lembram que eu conversei sobre isso, acho que na antepenúltima aula, né? Acho que foi a segunda aula.
eu conversei com vocês sobre o caminho que a força faz. Então, todo material, toda configuração que eu estiver mostrando para vocês aqui, eu vou estar fazendo isso, ó. A carga ela é aplicada aqui, ela é transmitida para as laterais, para esses tirantes, os tirantes levam essa carga para cima, e aí esses cabos principais aqui, ó, é que resistem realmente à força peso. Então, o caminho que a força está fazendo é qual? Vem dessa plataforma, passa pelos tirantes, vai pelos cabos até chegar aqui, ó, na fundação. Isso aqui é que é a fundação, tá? E fundação não obrigatoriamente ela está enterrada, tá bom? Nós vamos ver aqui em algumas imagens que principalmente fundações desse tipo de ponte, elas são não só para resistir ao esforço de carga-peso, né, da gravidade, mas também a tendência que tem dessas pedras, né, dessa fundação, de serem puxadas para dentro do rio. Vocês concordam com isso, né? É um conhecimento empírico. Tipo, o peso dessa ponte está constantemente tentando trazer essas duas barreiras, esses dois apoios, para dentro, não é isso? A tendência é essa. Então, fundações não obrigatoriamente elas resistem apenas a esforços verticais, né? Elas também vão resistir a outros tipos de esforços, como por exemplo o esforço lateral e momento fletor, tá? Então, Paulo, uma fundação pode sofrer um momento? Pode sim, e é bem comum, tá? Uma fundação evitar que alguma coisa gire, é bem comum, beleza? Então vejam que essa ponte ela só não é mais esbelta por causa desses montes de tirantes que foram colocados aqui. Mas o que estrutura realmente a ponte é isso aqui, não é? Ó? São esses cabos aqui que são bem esbeltos para o tamanho do vão, correto? Então, esse daqui, pessoal, é o resultado, né? Então, essa ponte, imagina essa ponte aqui nova, ela é bem esbelta, ela não usa grandes porções de concreto, seções transversais grandiosas, vigas com 1 metro de altura para vencer um vão desse. Não. São cabos de aço fixados. Acabou. Então, a mesma coisa ocorre nessa daqui, tá? Ela tem uma eficiência muito grande devido ao princípio estrutural que foi aplicado aqui, tá? Aí trazendo já um pouco para meio que, vamos dizer assim, para conversar com vocês sobre possibilidades arquitetônicas, né? É sempre bom fazer isso para tentar influenciar vocês. Então, pessoal, uma escada dessa daqui, ó, os cabos de aço aí não tem nem medo, né? Tá até provavelmente esses cabos de aço aí estão até sobrando para suportar o peso dessa escada, né? Porque tem muito cabo e cabo de aço é muito resistente. Mas vocês se imaginam, a primeira coisa que vem à cabeça de vocês não é que essa escada ela vai balançar? Não vem à cabeça de vocês também, não? Que ela balança muito quando você está subindo? Agora, por quê? Se ela está segura, ela não vai cair. Por que ela tende a balançar? Alguém ia falar aí? Não, né? Ela tende a balançar, pessoal, porque na engenharia, né, na análise estrutural, não existe apenas o esforço de peso, não são apenas as cargas verticais que existem. Existem também as cargas laterais, no caso aí de um objeto, né, 3D. Eu posso ter cargas laterais para frente, para trás, para um lado e para o outro. Não é isso? 2 dimensões no plano. E ainda tem os momentos fletores, ou seja, a tendência de girar, devido ao peso em uma das pontas da escada, por exemplo, tentar girar a parte lá de cima, né? Então, eu tenho muitas interações numa estrutura de uma escada dessa que vão provocar ações laterais, verticais, horizontais e momentos, tá bom? Então, por que eu tenho que ter cuidado com essas propostas, né? Para, tipo, imaginem vocês agora, né? Um cliente recebendo um projeto, o cliente é leigo, tá bom? Raramente vocês vão pegar um cliente assim
super entendido de obra. Geralmente só vai acontecer isso se vocês pegarem, por exemplo, um escritório de engenharia que está querendo fazer um empreendimento, né? E aí ele contrata o arquiteto para fazer o projeto arquitetônico do empreendimento. Então, realmente, seus clientes são bem entendidos. Tipo assim, uma MRV da vida, uma Marquise, né? Que tem alguns prédios, constrói alguns prédios, a base, né? Então, essas AWR, essas empresas que incorporam também, né? Construtoras que incorporam. Então, ela tem um corpo técnico e você vai ter que lidar com um corpo técnico. Então, se você apresentar uma escada dessa aqui, você tem que realmente dar uma solução estrutural para esse cliente. Mas a maioria dos outros clientes, né? A maioria dos clientes que vocês vão realmente trabalhar, eles não têm o conhecimento. Se você disser que isso aqui fica de pé, ele vai acreditar. Se você mostrar uma imagem que isso aqui de pé, ele vai acreditar, né? Só que, se vocês olharem alguns projetos que tem na internet, esses cabos de aço, algumas propostas, acreditem, tem esses cabos de aço, tem cabos de aço, né? Atirantados, como esses aqui, porém não tem esses elementos de ligação, ó. Esses aqui, ó. Elementos de ligação entre um degrau e outro. Aí, como é que fica estável um negócio desse? Não fica, tá bom? É como eu gosto muito de dizer para os alunos, pessoal, no SketchUp tudo fica primeira, né? No render tudo fica primeira. Agora você tem que se preocupar se aquilo é realmente executável e se aquilo é seguro, tá? Então, esse elementozinho aqui, ó, rígido, ele já é para viabilizar uma estabilidade, porque se eu depender apenas do cabo de aço, eu tenho uma boa resistência à tração, porém, para ele ser eficiente, toda a estrutura precisa estar estável nos outros sentidos, né? No sentido horizontal, no tendência a giro. Então tem que colocar uma barra rígida aqui também. Então tentem imaginar o caminho que a força faz, ó. Se eu aplicar uma carga aqui nesse degrau, o ponto de apoio ele é onde? Ele é aqui em cima, não é? Se eu fizer aqui um desenho lateral de como seria mais ou menos essa configuração, é mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho o ponto de apoio lá em cima, e o degrau tá bem aqui, ó. O degrau tá Boa aqui. noite, Paulo. Boa noite. Ei, Paulo, eu tô chegando agora porque eu me enganchei lá no serviço de uns programas lá. Aí eu só cheguei Pronto. agora, viu? Amém. Que bom. Não fiz chamada ainda não, viu? Tá, beleza. Valeu. Aí tô gravando, qualquer coisa você assiste o assunto aí, tá? Pra não Tá bom. perder. Pronto. Então, isso aqui é essa argola lá de cima, tá? Muito bem desenhado. E aqui eu tenho o cabo de aço. O cabo de aço tá assim, correto? Muito bem. Se eu não tiver uma estrutura adequada para absorver todos os esforços, o que vai acontecer? Se isso daqui é o meu ponto de apoio e a minha carga está agindo aqui, ó. Ai, tô tentando fazer um tracejado, viu? Bom, vocês entenderam. Então, se ela está agindo aqui nesse eixo, ó, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um espaço daqui para cá. Esse espaço ele é o quê? Um momento de giro. Vocês concordam? Se eu tenho aqui um D, ó, e aqui eu tenho uma força F, o que vai acontecer? Força vezes distância, momento fletor. Então a tendência é de haver uma movimentação, ó, no sentido de estabilidade. Ou seja, desse degrau aqui, ó, tender a ficar embaixo desse ponto de apoio, não é isso? Então ele vai lá para trás, ó. A tendência dele é sempre ir lá para trás. Então tem que ter um elemento que suporte isso e que não deixe isso acontecer. Que nesse caso, ó, é um elemento rígido, é um elemento que vai estar ali parcialmente comprimido, tá? Então ele é um elemento rígido, esse perfil que está aqui do lado, ó, descendo, fazendo com que haja uma estabilidade entre os degraus. E além disso, ele está travado lá em cima e aqui embaixo. Porque se não tivesse, se você pisasse aqui, isso aqui ia virar um verdadeiro balançador, né? Então você tem uns pontos de apoio para travar. Nós chamamos isso aqui, pessoal, de equilíbrio das forças, tá? Eu tenho que ter um equilíbrio de forças
na vertical, horizontal e momento fletor. Eu tenho que evitar essas três movimentações, beleza? E aí é onde entra o estudo, né? Os cabos eles podem ser usados na arquitetura de forma muito criativa, mas não sozinhos, tá? Porque se eu usar apenas os cabos, eu não tenho realmente uma estrutura. Eu vou ter apenas, única e exclusivamente, um balançador, por exemplo, porque um balançador espera-se que ele balance, correto. Então já é o objetivo dele. Por isso não existe travamento horizontal. Já para todos os demais casos, né, eu preciso ter uma estruturação para evitar outros deslocamentos. O cabo de aço resiste muito bem à compressão, à tração, né? No caso, a força-peso ela está sendo resistida, beleza, mas nos outros ambientes, nas outras direções, eu preciso ter uma estruturação complementar, beleza? Esse daqui é o exemplo da ponte. Eu sempre esqueço o nome dessa ponte, mas fica lá em São Paulo. Estaiada. Ponte estaiada. Bem criativo o nome, né? É a ponte estaiada. Por quê? Porque ela é uma ponte e ela é estaiada, né? Eu chamo de ponte da Xuxa, todo mundo lembra. Então, essa ponte, pessoal, ela aparentemente ela é toda assimétrica, não é isso? Mas não existe esse negócio de assimetria na engenharia, porque você não consegue enganar a gravidade, certo? Então, isso aqui é sim uma obra de arte, né, da arquitetura e engenharia, porque se a arquitetura na composição desse volume precisou entender da engenharia e vice-versa. A engenharia precisou realmente entender a proposta arquitetônica para trabalhar em cima. Então, tem que haver um equilíbrio, né? Porque senão a estrutura ela fica super pesada para um lado e essa força não é contraposta do outro. Então, apesar de parecer que não, essa estrutura ela tem equilíbrios, né? Tem umas faixas de rodagem que vão da esquerda para a direita e outras da direita para a esquerda. E os cabos, eles são opostos, não é isso? Para poder ter uma estruturação ali e ela ter um equilíbrio. Então, existem vários tipos, pessoal, de cabos e a aplicação deles. Isso daqui é um estaio, beleza? O que é o estaio? O estaio é aquele tipo de cabo que ele está levando a carga diretamente do local de aplicação, né? Ou seja, de um patamar de aplicação até o elemento de suporte. Professor, Oi. eu já vi algumas pessoas chamando também de ponte atirantada. Os estádios aqui são tirantes, né? Como se fossem tirantes, isso, tá? Eles têm a função aqui, ó. Tirantes é isso aqui, pessoal. Não é o cabo ele está fazendo a função de tirante. Opa. O cabo ele está fazendo a função de tirante bem aqui, ó. Isso daqui é um tirante. O que é um tirante? De uma forma bem esdrúxula, ele retira, tirante, né? Ele retira a carga de um determinado local através de um transpasse e de um suporte, tá? Então o atirantamento dela é isso aqui, esses pontos de apoio no patamar aqui, no grade, tá certo? Então, pessoal, essa aqui é o tipo de ponte chamada de estaiada, tá? E existem outras pontes também. Existem pontes que são chamadas de arqueadas. Essa daqui, por exemplo. Vocês estão vendo a diferença do funcionamento dos cabos da ponte estaiada para essa? Ele funciona diferente. Por quê? Quando você entende e estuda o caminho que a força faz, aí você vê isso daqui, ó. Esse cabo, ele não está em contato direto com o tabuleiro. O tabuleiro é o local de aplicação da carga. Então, a carga útil dessa ponte, ela está existindo aqui, ó, na faixa de rolagem, nos trilhos de metrô que passam embaixo. Esse patamar vai transmitir a carga para quem? Para essas vigas laterais metálicas que existem ao longo de toda a ponte. Em seguida, essa carga dessas vigas vão para onde? Para esses tirantes aqui, ó.
que os tirantes são como se fossem os tirantes da ponte estaiada. E aí, esses tirantes vão levar a força para esses cabos principais. Então, esses cabos principais, que são consideravelmente mais grossos do que os tirantes, né, suportam o peso da ponte inteira. O cabo desse aqui rompeu, acabou-se, né? Já a estrutura vai a colapso, tá certo? Então, o caminho que a força faz é qual? Ela é aplicada aqui no tabuleiro, vem para as laterais do tabuleiro, onde tem as vigas. Das vigas, elas vão até os pontos de apoio. Dos pontos de apoio, sobem para os tirantes. E quando chega aqui nesse ponto de apoio, ela é distribuída, né? Parte dela vem para um lado e parte dela vai para o outro lado. Se você tiver exatamente aqui no meio da ponte, o peso dessa seção aqui no meio da ponte é dividido igualmente. Se você já tiver mais para o lado de cá, todo esse peso ele é somado, né? E aí acontece a mesma coisa. Existe uma força indo para lá e essa força todinha indo para cá, tá certo? É tipo uma rede. Uma rede, se você sentar numa rede e ela aguentar o seu peso, é óbvio que está dividido por dois, né? Mas tanto os cordões do lado direito quanto os cordões do lado esquerdo estão resistindo à mesma força, ou seja, o seu peso mais o peso da rede dividido por dois, tá? E aqui é do mesmo jeito, funciona da mesma maneira, tá? Gente, só um pouquinho para eu pegar água ali, viu? Voltei, pessoal. Voltei, pessoal. Vamos lá. Então, os cabos, eles têm uma concepção de tração, tá bom? Então, sempre eles vão estar tracionados. Agora, a configuração de uso dessa tração pode ser diversa. Numa ponte como essa daqui, por exemplo, a estaiada, eu tenho dois tipos, aliás, eu tenho apenas um tipo de funcionamento do cabo, que é uma forma de um estaio, né? Ou seja, um tirante. Ele tem ele pega a carga do tabuleiro e leva para um determinado local, para outro local. Então, eu tenho um tipo de cabo aqui sendo usado. Agora, nessa configuração aqui, ó, a visualização já é diferente. Eu tenho dois tipos de cabos. Eu tenho cabo funcionando como tirante e cabo funcionando como arco, né? Arco invertido. Ó. Esse aqui é chamado de arco invertido do cabo. Então, aqui é um cabo arqueado, tá certo? Então, a função dele é de receber a carga de cada pontinho desse aqui, ó, e levar ela para os pontos de apoio, beleza? Então, isso aqui é como se fosse uma rede, tá? Uma rede. Você senta numa rede e a carga da rede, o peso da rede é distribuído igualmente, não é? Por isso que os cabos ficam assim, ó, esses grandões, bem suaves, né? Aparentemente bem distribuídos. Não é igual a uma rede que, por exemplo, você senta no meio da rede. Quando você aplica a carga pontual na rede, como é que ela fica? Ela fica já um negócio mais assim, não é? Ó? Como se fosse um V. Então, eu tenho uma carga pontual sendo aplicada aqui no meio. É isso? Então, nesse caso aqui, não é isso que acontece. Eu tenho uma distribuição. Tá? E aí, qual é o material que eu posso usar para compor esse cabo? Ou esses cabos que existem aqui? Porque, na verdade,
jamais isso aqui seria concebido com um único cabo, né? Sem uma margem de segurança. Então aqui tem imagens dessa ponte, né? Ponte Golden Gate, essa ponte aqui, São Francisco, Estados Unidos. Esses cabos aqui, ó, que a gente vê aqui relativamente pequenos, né? Mas se você pegar uma referência, esses cabos são gigantescos. Tem passarelas em cima desses cabos aqui que o pessoal da manutenção anda, né? E esses cabos são mais grossos do que um carro desse aqui. Então, eles realmente resistem ao peso de toda essa estrutura. Quando eu falo estrutura, são todos os carros, o asfalto, o aço que foi feito para suportar essas vigas, né, esse peso do tabuleiro, o próprio peso dos cabos, que já é considerável. Então, os trens que passam aí embaixo do metrô. Então, é realmente uma carga muito grande, tá? E aqui não é apenas um cabo, não, na verdade. São várias cordoalhas, né, de cabos que passam aqui dentro. Quando a gente fala de cordoalha de aço, é um entrelaçado de vários cabos menores que formam um cabo específico, beleza? Então, qual é o princípio de trabalho do cabo, pessoal? Por que o cabo ele é tão esbelto para conseguir vencer aí, por exemplo, a Golden Gate, se eu não me engano, tem 5 quilômetros. O que faz o cabo ser tão especial que ele vence um vão desse daí tão facilmente, né? Então, o cabo ele tem um princípio de ser um tipo de material que está sujeito a tensões simples. Por isso que ele é tão esbelto, né? Então você vê aqui, essa ponte, apesar de não ser tão esbelta, porque a geometria de alguns elementos internos aí, né? Como por exemplo esses concretos, fazem com que ela seja um pouco mais robusta, entre aspas, mas os cabos em si trazem uma leveza para o conjunto, né? Você vê que o tabuleiro é bem pequeno. E aqui nem se fala, é uma esbeltez considerável dessa estrutura, tá certo? E como é que o cabo ele é tão sensível assim à robustez, né? Ele não necessita de tanta seção transversal para resistir a um esforço tão grande. Pessoal, é porque ele tem essa característica de resistir a tensões simples e não tensões compostas, tá? Então vamos ver aqui, ó, como é que ele funciona. Vamos imaginar que você tem aqui nessa ponta, cadê? Tem uma lupazinha aqui, pronto. Vamos dizer que você tem aqui nessa ponta aqui, ó, você tem os apoios, tudo bem? Quando eu aplico, isso aqui é um cabo, né? Pode ser uma rede, por exemplo, pode ser um cabo de aço e etc. E eu venho aqui e aplico uma determinada carga. E aplico uma determinada carga aqui no meio, uma carga pontual. Pode ser você sentado na rede, por exemplo, tá? A configuração não vai ser essa daqui? Eu vou ter uma leve, vamos dizer assim, o restante dos ligamentos da rede vão ficar retos, não é isso? Ao invés da rede ficar arqueada, como ela fica quando ela está no peso próprio, só o peso próprio da rede, ela fica agora assim, ó. Ela fica com um certo destaque aqui na parte central, onde está sendo aplicado a carga. Muito bem. Isso aqui é a configuração para um ponto de apoio. Um ponto de aplicação de carga. Olha só o que acontece aqui na fundação, pessoal. Na fundação, eu vou ter que ter duas forças, né, resultantes. Duas forças que vão evitar que essa estrutura colapse, que ela vão evitar que ela não tenha uma estabilização, beleza? Esses dois esforços são quais? Eu tenho um esforço vertical, que é para a rede não cair, e tenho um esforço lateral, que é para ela não fechar, para os dois pontos não se aproximarem, o ponto A e o B não se aproximarem. E é isso mesmo que ocorre, ó. Se você sentar numa rede e a parede não for muito resistente, o que vai acontecer? Ela não vai fechar? Vai. Agora, se você sentar numa rede e a parede for resistente, mas ela não tem o armador, ele não fica preso na parede, ele solta, ele vai cair também, não vai? Então veja,
as fundações elas têm que resistir tanto ao esforço lateral, no caso da parede, quanto vertical, no caso do armador. Se o armador quebrar, a rede cai, não é isso? Então, se o armador quebrar, a rede cai verticalmente, por exemplo, volta verticalmente. E se a parede não for resistente lateralmente, a parede vai cair para dentro, vamos dizer assim, em direção aonde está sendo aplicada a carga. Então, eu tenho duas resultantes, né? Horizontal e vertical, tá? Do mesmo jeito, se eu tiver agora, ao invés de um, eu tiver dois pontos de apoio, ó, aqui, por exemplo, se eu tiver dois pontos de apoio, o que vai acontecer? Agora eu já vou ter uma configuração, ó, não é mais apontado para baixo, não é mais um V, né? Eu tenho aqui um equilíbrio de forças nessa parte de baixo, no CD, tá bom? Mas nos apoios continua uma força horizontal e uma força vertical. O que mudou? Mudou que aqui, ó, nessas configurações aqui, esse trechinho dessa viga está recebendo apenas cargas de tração, como já é esperado em um elemento tracionado, né? Um elemento de cabo é esperado que ele fique recebendo apenas cargas de tração. E assim, pessoal, sucessivamente, se eu for colocando cargas como eu fiz aqui, né? Eu tinha apenas uma carga, agora eu coloquei duas. Se eu colocar 3, 4, 5, 6, 7, se eu fizer isso aqui tender ao infinito, aí você vai ver que essa configuração aqui, que era um V, apenas um vértice, nesse caso aqui se tornou dois vértices. Se eu colocar três cargas, vão ser três vértices, até chegar num ponto em que serão vértices tão pequenos e em tão quantidade de vértices, em número, que vai ficar uma parábola voltada para cima, que é essa configuração aqui, ó. Beleza? Então, quando eu já tenho a aplicação de uma carga distribuída, a tendência desse cabo é ficar nesse perfil, que são inúmeros vértices tendendo ao infinito. Porque a carga distribuída nada mais é do que milhares de cargazinhas pequenas, cargas verticais pontuais pequenas, sendo aplicadas a uma distância muito, muito pequena também. E isso faz com que haja uma distribuição de carregamentos. Então, a parábola não é exatamente a configuração que a rede fica quando ela está sem nenhuma carga, só o peso dela, só o peso próprio dela. E o que é um peso próprio, se não uma carga distribuída ao longo de qualquer unidade de medida, né? Beleza? Então, a tendência é sempre ela ficar arqueada, tá bom? Então, a configuração é essa aqui, ó, de arco, beleza? Nos cabos. Aqui é a configuração de uma ponte, tipo a do Golden Gates, né? A ponte Golden Gates. E aí eu quero que vocês foquem só numa coisa. A carga ela é aplicada aqui, ó, nesse tabuleiro verde, certo? Desse tabuleiro, a carga ela sobe através desses elementos aqui, ó, que são os tirantes, tá? O cabo principal, o tirante, pessoal, o tirante também é um cabo, tá bom? Só que ele tem uma função aí específica que é de tirante, levar a carga de baixo para cima. E aí eu tenho o cabo principal, que são esses aqui, ó. Esses cabos principais, eles estão sofrendo o esforço, né, de tração, beleza. Mas vocês devem imaginar que, assim como uma lona de circo, se eu soltar esse cabo desse lado de cá e desse lado de cá, o que vai acontecer com essa estrutura? Ela não vai tender a fechar, né? Como se fosse a parede da rede? Por que isso acontece? Porque eu tenho o surgimento daquelas cargas que eu mostrei para vocês. Existem as cargas verticais, né? No apoio aqui, ó, existe a carga vertical e existe a carga horizontal. Essas duas têm que ser contrapostas. Se eu colocasse essa carga
horizontal para ser resistida apenas por esses pilares aqui, ó, os pilares ficariam muito robustos, inviável de executar. Então, esses pilares foram feitos de tal forma que eles só resistem ao esforço vertical. Então, esse pilar é só para suportar, esses dois pilares, né, são única e exclusivamente para suportar esse trechozinho aqui, ó, de peso. Todo o peso que está ocorrendo nesse intervalo aqui são esses dois pilares que dividem a carga. Então, ele está resolvendo um problema de esforços verticais. Agora, os esforços horizontais, eles precisam ser resolvidos por outra estrutura, porque, como eu disse agora há pouco, se o pilar tiver que suportar ao esforço lateral, olha o que vai acontecer, ó. Um pilar que está resistindo a um esforço lateral, ele tende a flambar, não é isso? E para evitar um tipo de flambagem excessiva, o que é que eu tenho que fazer? Aumentar a inércia. Aí ele já fica mais resistente, ó, tá bom? Só que nesse negócio de aumentar a inércia, para a ordem de grandeza que é uma ponte desse tamanho, eu estou falando de um pilar inviável, gigantesco, tá? Então, tenta-se eliminar as cargas horizontais presentes nesses pilares aqui, tá? E as cargas horizontais são contrapostas por fundações aqui, ó, em terra. Essas duas fundações, o cabo fica tendendo a puxar essa fundação para dentro e a fundação mantém um equilíbrio puxando esses cabos para fora. Deu para entender? Então, tudo aqui é equilíbrio. Tá? Então, por exemplo, se uma ponte dessa, essa ponte aqui, pessoal, ela é a ponte mais... Ela é uma das pontes que mais foram destruídas aí na história do cinema. E eu, quando eu fico assistindo, tem uns filmes que eu rio de tanta vergonha alheia, né? Porque a ponte, tipo, quebra um tirante aqui, ó. Quebra um tirante desse aqui e a ponte não cai aqui, não. Fica o cabo lá em cima e essa ponte aqui reta, né? Destruída, mas não cai. E às vezes tem um cabo desse aqui rompe nos filmes e a gente não vê o tabuleiro caindo. Pô, mas esse cabo suporta o peso de tudo, de tudo. Esse cabo aqui que suporta, né? Então não tem realidade, não tem assim o pensamento de representar uma real, vamos dizer assim, ruptura. E aí é por esse motivo que eu vou mostrar para vocês o que acontece quando uma ponte dessa rompe, tá? Já ouviram falar da ponte Tacoma? Não, Eu não. não é a picape, não. Ó, essa ponte aqui, pessoal, ela rompeu em meados dos anos 40, certo? Vocês não vão ouvir o áudio, mas olha aí o que foi que aconteceu com essa ponte, que é uma configuração parecida com a ponte Golden Gates, tá? Aí foi um acidente que aconteceu na época da construção, quando eles estavam levando as seções, né? Mas vamos para frente, não é isso que importa, não. Ó, só para vocês verem, a ponte ela é toda estruturada metálica, porém, o pavimento, né? Ou seja, o local de rodagem dos carros é tudo de concreto, tá bom? Então vocês imaginam que não é uma ponte leve, não, beleza? Não é uma ponte. Não é uma ponte leve demais. Porém, para efeitos dinâmicos, né? Ou seja, para questões de engenharia, ela ainda ficou muito leve. Leve ao ponto de rajadas de vento, oriundas de um furacão que passou perto, né? Causar uma oscilação, uma ressonância que causou a ruptura dessa ponte, acho que 2, 3 anos depois da inauguração. Então, olha aí o que está acontecendo. Ó. Essa ponte é leve demais,
e os cabos não propiciam uma estabilidade suficiente. Então, estão entendendo o que eu estou falando com relação até aquela escada que eu mostrei para vocês, né? O cabo ele resolve muito bem os problemas de peso. Ele resolve muito bem porque ele é um material que a tração, com relação à tração, ele é muito forte, ele é muito resistente, tá? Porém, na engenharia não existe apenas os esforços de peso, né? Não tem apenas os esforços de carga vertical, né? Carga de peso vertical. Existem também interações de momentos fletores, de cargas horizontais, ressonância, tem várias outras informações que devem ser consideradas no cálculo. Então, Ei, Paulo. oi. O senhor mostrando essa ponte aí e falando assim naquela da última aula que você estava falando sobre elasticidade e plasticidade, lembra? Uhum. Lembrei daquela. Aí eu lembrei daquela ponte do Rio Niterói, que tem um vídeo também, só porque eu acho que ela é de concreto, Isso. que ela faz um movimento parecido com esse daí, né? Não, assim, lá é uma ordem de grandeza menor, tá? Mas quando eu digo que todo material deforma, é exatamente aquilo ali a maior prova que existe, tá? Dentro dos padrões da engenharia, aquelas deformações, já assisti vários documentários sobre a Rio-Niterói. Acho que a Rio-Niterói tem 11 quilômetros, uma coisa assim. E os vãos são muito grandes, né? Tem vãos lá de mais de 200 metros. Então, o que que acontece se você olhar a ponte assim numa perspectiva bem acentuada? O que que vai acontecer? Você vai ver 200 e poucos metros num campo de visão de centímetros. E aí tudo vai ficar superlativo, né? Esse negócio muito, muito exagerado. Só que isso, dentro da engenharia, a ponte estava de boa, a ponte estava dentro dos padrões de deformação da engenharia. Porém, entra a questão de sensibilidade, né? As pessoas começaram a passar mal, porque elas ficam vendo aquilo ali e você começa a trazer aquela náusea, né, para dentro de você. Então o seu cérebro não se dá muito bem com isso. O pessoal que trabalha em alto mar, né, offshore, eles já estão acostumados. E uma coisa ficar balançando na frente deles acha bom, fica confortável. Mas a gente que mora em terra, não. Então aquilo ali causou muita insatisfação nos usuários e aí foi necessário fazer uma intervenção, né? Eles fizeram obras gigantescas lá, colocaram amortecedores nos apoios, é um negócio do outro mundo. Ela continua deformando? Sim, ela continua deformando. Porém, agora eu tenho uma amortização dessa deformação para que não seja perceptível, tá? A solução foi muito massa, bicho. É tipo, é uma viagem muito grande, né? Tipo Na engenharia é assim, a solução mais simples é sempre a primeira. Aí, quando você pensa assim, pô, a ponta tá balançando, o que é que eu vou fazer? Cara, tem que amortecer essa deformação aí. Ah, beleza, amortecer, né? Vamos botar um amortecedor? Vamos. A partir daí, se desenvolvem questões técnicas e de viabilidade para ver se um amortecedor resolve o problema. Resolveu. Então, aí vem, né? Não é um amortecedor de carro, é um amortecedor do tamanho de um carro. É o amortecedor do tamanho de um carro, né? Em cada ponto de apoio dessas vigas. Só para vocês terem noção, uma ponte, ela não pode ser rígida, assim, muito rígida, porque quando ela começar a deformar, os apoios vão sofrer ruptura, tá? Então ela tem que ser flexível mesmo. Porém, não tão flexíveis, né, como isso daqui. Então, para você acha que o concreto armado, ele é rígido, né? Mas tá aqui, ó. Esse tabuleiro é feito de concreto armado. Vocês viram aí no começo do vídeo concretando, né? Praticamente uma laje de aço com o concreto. E tá aí, ó, ele deformando, mas não trincou ainda. Quem vai romper são os tirantes, viu, gente? Vocês vão ver ela rompendo daqui a pouco e vocês vão ver que foi esse tirante aqui, ó, esses tirantes que não resistiram a esse esforço, tá? Essa história aqui é bem famosa. Esse cara, quando começou a balançar muito, alguns carros ficaram lá, um capotou e tudo mais. E esse cara foi tentar salvar o cachorro dentro do carro. Essa história é bem famosa. Parece que o cachorro saiu depois, tá? Ele não conseguiu pegar, porque já ia romper, mas o cachorro parece que conseguiu sair. E aí depois vem a ruptura.
quando essa ressonância, depois que começa a fazer essa ressonância aí, pessoal, não tem mais o que fazer, tá? Depois que começa, vira uma bola de neve, vai só crescendo. E aí, o colapso. É assim que uma ponte estaiada colapsa, ó. Os tirantes se quebraram e as seções do tabuleiro caíram. E quando isso ocorre, olha como é que fica aqui essa estrutura. Você está vendo que a ponte ela está apontada para cima, o que sobrou? É porque os cabos de aço que estão lá em cima, pessoal, que estavam suportando o peso da ponte inteiro, agora tem menos carga do tabuleiro. Então eles deformam, eles estavam dentro do seu estado elástico. Mas aí eu tirei carga, então ele deforma menos, não é isso? Então ele encolhe. Então a verdade é que esses cabos eles deram uma pequena encolhida e levantam um pouco, tá? Então tá aí, ó. Excesso de leveza também é um problema, tá certo? Então tá aqui, ó. Além dele encolher, ele sobe aqui no meio porque não tem mais peso e desce aqui nas pontas, ó. Essa estrutura aqui, ela tá vindo, ó. Esses cabos aqui, que são os principais, não romperam, estão inteiros, ó. A ressonância quebrou os tirantes, certo? Vocês estão vendo aqui essa estrutura? Isso aqui são as fundações que eu falei para vocês, que ficam em terra. Tá? E elas não deixam esse cabo andar lateralmente. Aqui é o equilíbrio horizontal, tá bom? Desses cabos. Então é isso que acontece com os cabos que não possuem uma estabilidade, né? Seja com outros elementos rígidos ou com o próprio peso, tá certo? Então, estruturas leves demais também são um problema, tá? Então, esse vídeo aqui é mais para vocês entenderem que os cabos, eles são muito bons, tá? Eles ajudam bastante na arquitetura, trazem elementos muito leves, mas não adianta você querer fazer um caramanchão pendurado com os cabos de aço, né, numa fachada, e essa estrutura ser leve demais também. Isso é um problema, tá? Ser pesado demais é um problema até certo ponto, mas ser leve demais também é. Eu já fiz projeto de posto de gasolina, pessoal, de cobertura de posto de gasolina, que a área era tão aberta do local de implantação do posto de gasolina que o projeto já estava todo passado, todos os perfis definidos e tudo mais, e eu tive que aumentar a grossura dos perfis para que a estrutura ficasse mais pesada, para estabilizar mais ela. Porque ela era um campo aberto, né, a aplicação, e ventava muito. Para fazer isso, eu tive, para dar estabilidade à estrutura metálica, que é muito leve, a estrutura metálica deve pesar em torno de uns 15 quilos por metro quadrado, 15, 20 quilos, é muito pouco. Para dar tudo certo, eu tive que colocar a estrutura mais pesada, botar perfis mais pesados para poder ela ficar mais estável. Porque leve demais nem sempre é o bom, né? Eu também tenho problemas causados por essa leveza excessiva. Tá bom? Então, próxima aula a gente continua a falar sobre cabos e entra também na parte de arcos, que basicamente é o yang do cabo, tá bom? Então, o cabo ele é uma estrutura tracionada, o arco é uma estrutura comprimida, tá bom? A gente vai estudar isso aí direitinho, beleza? Alguma dúvida até este momento, pessoal? Tranquilo. Tô entendendo, né? Beleza, então. Dá agonia só de olhar mesmo, né? Já dá enjoo. Pessoal, hoje eu vou fazer a chamada aqui pelo chat, tá bom? Que eu recebo, beleza? Vou gravar aqui para ver quem é que tá presente e aí eu faço a chamada, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem falar aqui no WhatsApp, tá? Eu vou olhar as mensagens que já estão chegando. E até a próxima aula, qualquer dúvida a gente vai tirando, beleza? Vamos desenvolver aí esse espírito de gurus da estrutura, tá certo? Um abraço, pessoal. Tá certo. Boa noite. Tchau, tchau. Lembrem de botar no chat aí, tá? Presente. Paulo. Tchau. Paulo? Oi.
Só para justificar a falta de Yuri, a mãe dele faleceu na Eu estou, já segunda-feira. estou sabendo, viu? Já estou sabendo. Até vou esperar mais um tempo e dar os meus pêsames a ele. Muito triste. Muito triste mesmo. A gente lá no grupo, a gente já está sabendo, os professores já foram avisados, foi uma comoção também, que a gente se solidariza, né? Assim, não que um outro familiar não seja importante, mas a mãe da gente sempre dá aquela dor, né? Mesmo Com certeza. aquela Não tem coisa. nem Então, a gente está sabendo já, viu? Professor, eu tinha saído para ir no banheiro na hora da chamada. Tudo bem, bota presente aqui no chat, tá bom? Que eu tô salvando o chat, viu? Ah, desculpa. Tá tudo bem. Obrigado, Pamela, pela lembrança, viu? Tchau. Boa noite. certo. Fique bem, Paulo. Assim, eu tava com uma carinha meio tristinha hoje, eu eu? achei. Tô nada. Pô, eu achei assim, eu olhei assim, eu digo, meu Deus, será que o Paulo tá bem? Mas de todo Tô jeito, nada, tô bem, força tô pra bem. todo mundo, né? Estaria melhor, né, sem a notícia do falecimento da mãe de Yuri e também se tivesse em sala de aula. Rapaz, tem algumas faculdades que já estão planejando voltar ainda esse semestre. Vamos ver se a Unijuazeiro vai voltar. Seria ótimo, seria ótimo, seria ótimo. Se tiver como voltar com segurança, será bom Segurança, claro, demais. claro, Deixa a segurança. hora, porque em A casa, universidade, inclusive, tem muito curso de saúde, né? Tem um coordenador que já é voltado na área de saúde, então estão muito bem informados sobre essa questão de segurança, porque aparentemente alguns retornos aí do comércio estão sendo mais políticos do que realmente baseados em planos de segurança, orientações médicas, né? Mas enfim, vamos ver aí o que é que vai acontecer e tem que ser com segurança mesmo. Espero que seja logo. Obrigado, Pamela. boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.